Eles foram crescendo e, junto com eles, as dificuldades e responsabilidades da vida escolar. Hoje, no Grande SPDoc, a gente continua falando sobre educação, só que agora do ensino médio. No programa de hoje, os dilemas da educação no ensino médio. O que os alunos pensam sobre a escola e o que a escola pensa sobre os alunos. O esporte como saída para conflitos em sala de aula. E uma feira que atrai estudantes do país inteiro. No Grande SPDoc, que começa agora. Eles têm entre 15 e 18 anos e fazem parte do ensino médio. Convivem diariamente com as angústias dessa fase decisiva para a vida e para a carreira. Gente, para começo de conversa, o que é mais difícil no segundo grau? É a pressão do vestibular? É a quantidade de matérias? Pressão no vestibular. Para mim é o que, sei lá, é o que mais incomoda, porque todas as pessoas perguntam, querem saber se você já escolheu, sim, se você já tem certeza do que quer. E você tem certeza, Diana? Tenho medicina. O que eu mais quero, assim, o que eu mais almejo, não é equiparado ao que a minha família quer. Então, por exemplo, o meu objetivo seria um dia ser piloto militar da aeronáutica. A família interfere demais nas escolhas que vocês estão fazendo agora no segundo ano? Bastante, mas independente do que eles acham, acho que o que prevalece é a vontade que a gente mesmo tem de crescer na vida e levar para a carreira toda. Então vocês já estão aprendendo a se colocar, né? Não, olha, eu quero isso e não tem conversa. É importante, né? Porque não são eles que vão fazer, sim a gente. Na hora do vestibular, a pressão dos pais pode atrapalhar. Para a pedagoga Paula Pierrotti, o diálogo em casa é a melhor saída. Mas a decisão do que escolher cabe ao aluno. Acho importante que o aluno coloque em pauta o que ele quer. Muitas vezes eles me perguntam qual a profissão do futuro? Aquela que você tem habilidade. Você vai fazer diferente, porque você se identifica com ela e a paixão estará em pauta. Então, você vai se destacar no mercado. A orientação vocacional, ela proporciona muito mais amadurecimento da profissão, de quem sou eu, do que um papelzinho, você vai ser isso quando crescer. Então, cada um tem um ritmo, precisa ser respeitado. Agora, o aluno que consegue decidir, ele fica e se sente, obviamente, numa situação mais tranquila. E, por tabela, faz pressão àquele colega. Puxa, você ainda não decidiu? Vocês conseguem ver a aplicação dessa matéria no futuro, na profissão que vocês vão desenvolver daqui para frente? Algumas sim, outras fica sempre aquela dúvida, né? Será que eu vou usar? Mas boa parte sim. Boa parte, principalmente a parte de humanas, né? A gente acaba utilizando. Até para o dia a dia, para conversar com as pessoas e tal. E o que é que, para você, fica difícil imaginar como você aplicaria no seu dia a dia? Que matéria? Algumas partes, assim, profundas de matemática, sim. Embora seja muito importante, mas tem umas partes muito profundas que eu acho que eu nunca vou usar. Eu acho que tem matérias que não. Química, eu acho que eu nunca vou usar nada na minha vida. Quero fazer psicologia e química, para mim, é praticamente inútil. Tornar o conteúdo das aulas mais atraente é o desafio de todo professor. Que o diga a Andréia. Ela precisa manter a atenção dos alunos em uma das matérias campeãs de rejeição, física. A física, ela está no nosso cotidiano, né? Principalmente o ensino de física, pelo menos o que a gente aprende na faculdade, a gente tenta passar como um cotidiano. Né? Então, por exemplo, você está explicando pressão, temperatura, você pode dar o exemplo da panela de pressão. O que está acontecendo com a panela de pressão? Está aumentando a temperatura, então está aumentando a pressão? O que aconteceu agora, o acidente de Fukushima, que é um acidente radioativo. Então, muita gente não sabe o que é radiação. Né? Então, você explicar, mas o que é? É uma onda, né, eletromagnética, ionizante, aí você tem partículas, que é alfa, beta. O que é isso? O problema é que na física, muitos professores que dão física são matemáticos. Ou são engenheiros, por exemplo. Então, esses professores, eles não têm essa didática de ver o cotidiano e explicar a física em cima do cotidiano. Porque, assim, se você não dá exemplos, ela fica muito abstrata e ela é a campeã mesmo de reprovações. Mas o problema não está só na área das exatas. Até na aula de literatura, é preciso descobrir novas maneiras de chamar a atenção dos alunos.
No Fundamental 2, eles trabalham com produção textual, só que o nível de texto ele é bem diferente, porque agora eles começam a trabalhar com literatura universal, com outros gêneros, enfim, aprofunda e é um baque. Eu comecei a relacionar bastante com história, então analisando, né, pelo projeto interdisciplinar, eles começaram a se situar melhor, aconteceu nesse lugar, naquele contexto, então tem esse autor, nessa situação, então começa a ter mais sentido para eles. Independente do conteúdo, você tem que mostrar que aquilo que você está ensinando em sala de aula tem a ver com o cotidiano dele, né? Então eu procuro sempre estabelecer relações. Algumas aulas passadas eu trabalhei com eles falei de aminoácidos, proteínas, e os meninos, quando eu falei de aminoácidos, eles lembraram, né, de musculação, academia, né, porque eles estão numa fase de chamar a atenção, eles querem chamar a atenção, então eles tocaram muito no assunto. Genética é um assunto também que chama bastante a atenção deles, e aí entra muito no que eles veem na televisão. Zoologia, principalmente quando a gente vai falar de animais silvestres, aí você toca em algum assunto ligado à zoologia, eles voltam, né, eles acabam falando também de animais silvestres, de desmatamento, aí entra em efeito estufa, problemas que a gente tem no nosso dia a dia. A necessidade de reformular o ensino no Brasil afeta todas as escolas, tanto públicas quanto particulares. O governo federal tem colocado em prática propostas para deixar o currículo mais flexível e menos fragmentado entre as matérias. Vocês acham que o desempenho do professor tem um pouco a ver com as matérias que vocês mais gostam? Eu acho que sim. Por exemplo, o professor de história é sensacional. Dentro do colégio, ele é visto assim como um grande professor. E ele te estimulou a gostar de história também? Realmente, porque eu odiava história, né, no outro colégio. Aí quando eu vim parar aqui, eu comecei a gostar da história por causa dele. O que para você é um bom professor? Eu acho que o bom professor, não sei, eu acho que ele alia a didática, né, toda a informação, o conhecimento que ele tem que passar com um bom relacionamento com os alunos. Porque não adianta você só ter conhecimento e querer socar esse conhecimento para os alunos. Precisa ter um bom relacionamento, porque se você não gostar da pessoa, do professor, você já não vai gostar da aula. Independente da matéria ser totalmente interessante. Então o relacionamento do professor com o aluno é muito importante, tão importante quanto todo o conhecimento que ele tem para passar, pelo menos na minha opinião. Parte muito da paixão do docente, né, para começar. Então assim, eu sou apaixonada, respiro literatura. Então a minha paixão é o primeiro pontapé inicial. Um livro que eu esteja lendo, alguma coisa que eu esteja pensando, a gente tem uma troca muito grande. O professor e aluno tem essa troca, essa relação. Um filme que eu assisti, que eu relaciono com um livro. Então parte primeiro da minha paixão mesmo. Em contrapartida, eles também têm a visão. Eu procuro colocar no programa deles livros que estão no momento. Então eles estão lendo Meu Querido John, eles estão lendo nessa vertente, estão lendo alguns livros, A Hospedeira, que são livros novos, literatura contemporânea, que é interessante para eles também. Então eu tento diversificar tanto o conteúdo que cai em vestibular, quanto o que está rolando de novo para eles também, né? Então tem se tornado assim, um caminho novo. Daqui a pouco o nosso bate-papo continua e a gente fala sobre as provas que tiram o sono dos alunos e como é que fica o lazer em meio a tantas exigências. No próximo bloco, não sai daí. Você quer conhecer e se informar sobre a programação da TV Uniban? É só entrar em nosso site www.uniban.br e para enviar seus comentários, críticas e sugestões sobre nossos programas, mande sua mensagem para tvuniban@uniban.br. Segundo dados do IBGE de 2010, apenas 37% dos brasileiros entre 18 e 24 anos terminaram o ensino médio. Um número que preocupa
e desafios educadores. Quando que você acha que o estudo é importante? Quando a falta dele te impediu de fazer alguma coisa. Né? Então, eu acho que é isso que acontece com o aluno. Então, muitas vezes ele não enche. Eu acho que alguns, devido à família, vivências na própria família, eles já têm essa consciência, mas a maioria muitas vezes não tem. Pessoal, vocês têm ideia quantos alunos na faixa dos 18 aos 24 anos no Brasil se formaram no ensino médio? Não sei. 30%? 37? Mas você costuma colar na prova? Não. É baixo, não é? Eu acho. Por que vocês acham que esse número é tão baixo? Qual que é a opinião de vocês? Falta qualidade no ensino, no geral. Eu acho que principalmente o público, né? Que isso é nítido, é escancarado para quem quiser saber que a qualidade do ensino, uma pessoa no ensino médio, por exemplo, no terceiro, como eu, numa escola particular e numa escola pública é completamente diferente. A quantidade de conhecimento que eles adquiriram em todos esses anos de escola é muito menor. Então, assim, eles têm um desfalque muito grande. Né? Então, não estão preparados para entrar na universidade pública, por exemplo, que é pronta para recebê-los, já que eles estudaram numa escola pública a vida toda. Eu acho que o professor está sendo muito maltratado no Brasil. Os salários deles são muito baixos, inclusive em escola pública. Eu acho que não está certo. Né? Mas independente do sistema, né, que foi o que ela citou, eu acho que depende muito de aluno para aluno. Se ele tem um interesse em fazer tal coisa, ele vai fazer tal coisa. Não adianta. Tem que ser determinado e independente de onde você estudar, de onde você estiver, você vai conseguir. Das 100 escolas com as maiores notas do Enem em 2010, apenas 13 pertencem à rede pública. Eu dou aula na rede particular, na rede pública, né? E em faculdade também à noite, né? E dá para perceber bastante diferença entre as três, né? Aí, a parte que é igual das três é que ninguém quer fazer nada, né? Principalmente em exatas. Mas, assim, o contexto social, acho que ele influencia bastante, que é a parte que seria no Estado, né, a aula no Estado. Então, é o filho que é largado, não tem pai, não tem mãe, muitas vezes esse pai está preso, né, ou essa mãe está presa, ou essa mãe faz programa, né? Então, esse contexto social influencia muito num aluno do Estado. Já não vejo essa influência do aluno na particular. Na particular, o pai trabalha muito, a mãe trabalha muito, então eles suprem essa ausência deles, né, tentando defender o filho. Né? Então, a escola reclama alguma coisa, manda alguma reclamação muitas vezes para esses pais, e esses pais acabam defendendo o filho. Aí o filho chega aqui, que é esse problema de indisciplina muitas vezes que a gente tem na escola particular. Então, não existe mais essa cobrança que existia antigamente. Você ia mal na escola, o pai vinha em cima de você, porque você estava indo mal na escola. Né? Agora não, ele vem em cima do professor. Mas por que você me deu nota, né, vermelha para o meu filho? Ele não quer saber se o filho dele realmente faz a lição, se realmente ele está entregando os trabalhos. Claro que é uma mão dupla. Você tem problema de professores e você tem problema de alunos e pais. Né? Então, assim, você tem professores que realmente muitas vezes não quer fazer o trabalho dele. Né? Eu acho que aí vem a escola olhando isso e percebendo isso. Eu acho que o mais difícil é chamar a atenção deles, mostrar o quanto que é importante. De eles estudarem, dedicarem mais do seu tempo para isso, eu acho que é a maior dificuldade. Vocês acham que o volume de matérias e de conteúdos no ensino médio é muito alto? Eu acho que é relativo, né? Se a gente chegou até aqui, a gente está preparado para ver a quantidade de matéria que eles vão ter para apresentar para a gente. Dentro da nossa vida escolar, desde quando a gente está no mini maternal, a gente tem pouca coisa e assim vai crescendo graduadamente, conforme a gente vai passando os anos e as etapas. Quando a gente estiver na faculdade, a gente vai ter muito mais e pro resto da vida a gente vai ter que levar aprendendo. Mas ninguém aqui do grupo se sente sobrecarregado? Eu acho que se for sobrecarregado não é por uma questão de conteúdo de escola. Eu acho que sobrecarrega, pelo menos a gente que está no terceiro, eu acho que sobrecarrega tudo que vem junto com o terceiro. Então, vem várias outras responsabilidades, alguns trabalham. Então, assim, você tem que aliar trabalho com escola, com muitas vezes fazendo cursinho, escolhendo o que vai fazer pro resto da vida. E outra coisa, a gente também tem que viver, né? Tem que se divertir, então é muita coisa junta. Sobra tempo para viver fora da escola, no terceiro ano? Pouquinho, mas sobra. Tem que sobrar, né? Tem que ter tempo para tudo, principalmente na adolescência, quando o mundo fora da escola fica ainda mais interessante. Nessa fase, né, que eles estão aí dos seus 15, 16, né, até os seus 17 anos, 18, muito de fora da escola chama a atenção deles, né?
Então, assim, encaminhá-los, orientá-los, manter eles, não que o mundo, não que as coisas fora da escola não sejam legais, claro que são, né? Mas assim, orientar eles, aí mostrar para eles que tudo que a gente aprende aqui na escola tem um fundamento e tem um porquê e está relacionado com o seu mundo também de fora, eu acho que são os maiores desafios. Eu não faço apologia para estudar das 7 da manhã às 7 da noite. Tudo cabe na vida deles, desde que eles tenham responsabilidade e saibam administrar isso. Para aqueles que chegaram ao terceiro ano, a pressão é ainda maior. O terceiro ano é um ano de desespero, porque eles acordam que o vestibular existe, mas o vestibular existe desde a época da lancheira, não é no terceiro ano, e que existe uma cobrança muito grande por parte de todos. A escola cobra a aprovação no vestibular, o próprio cobra uma decisão de carreira, a família cobra porque há um investimento nesse aluno, então é um ano bastante singular e uma passagem. Eles terminam a educação básica, a adolescência e ingressam na vida adulta. Daqui a pouco, a feira que ajuda os alunos na hora de escolher a profissão. É no próximo bloco, não sai daí. Você quer conhecer e se informar sobre a programação da TV Uniban? É só entrar em nosso site www.uniban.br. E para enviar seus comentários, críticas e sugestões sobre nossos programas, mande sua mensagem para tvuniban@uniban.br. Se lutar pela atenção dos alunos já é difícil, imagina concorrendo com estes novos e modernos colegas de sala. A gente pega dos alunos, principalmente quando está incomodando, se está tocando, né? Tem placa, né? Aqui tem placas para desligarem os celulares, tudo. Só que eles são teimosos, né? Então o Rafael, a Paula, o pessoal daqui da direção, direto eles recebem celular lá. E se tiver incomodando a ponto assim a mim, né? Se eu ver e estiver me incomodando, estiver incomodando a minha aula, com certeza eu pego. É difícil. Mais um problema que você não tinha 10 anos atrás, né? Então, mais uma vez o que eu falei da psicologia. Se é um aluno que ele terminou a prova, que ele fez tudo, é um dia de prova, ele fez tudo, tá? Professora, posso ouvir música? No meu caso, eu deixo. Quietinho, não vai sentar, não vai conversar, não vai bagunçar com o outro, não vai atrapalhar o outro que está fazendo prova? Pode. Quem aqui fica no smartphone enquanto está rolando a aula? Vocês utilizam muito a internet para pesquisa? Sim, acho que é fundamental. Hoje em dia, eu acho que não tem ninguém que não use, né? Eu procuro prestar atenção no máximo que eu conseguir para extrair o foco realmente, que é conseguir bem na prova. Eu não uso também, mas eu acho que tem alunos que conseguem fazer duas coisas ao mesmo tempo. Não acho que é impossível. A sala é muito conhecida por fazer muitas perguntas. Então a professora lançou o primeiro tema que ela quer explicar e aí, nossa, surgem milhões de perguntas. Não, porque ontem no jornal passou isso e às vezes pega realmente o professor de surpresa e aí, normalmente, principalmente em biologia, normalmente a professora sempre fala, não, então eu me comprometo na próxima aula a trazer isso resolvido se ela não soubesse na hora, né? Ninguém sabe de tudo. Então a gente está sempre pesquisando, atualizando as ideias que a toda hora com a tecnologia vai e volta. Todo dia tem notícia nova, então é natural que, assim, se o professor perdeu um jornal, por exemplo, ele perdeu muita coisa, muitas informações, então é completamente natural não saber, porque é o que ele falou, ninguém sabe tudo. E o avanço da tecnologia tornou isso evidente. Hoje, não há mais lugar para o professor que se coloca como sabe tudo. Ele tem que ser honesto e falar, olha, isso eu não sei, vou pesquisar, conversamos na próxima aula.
Segundo lugar, que qualquer profissional, em especial o educador, a educação é permanente. Então, ele tem que acompanhar o corpo discente no mesmo ritmo. A partir do momento que ele não tem informação, ele busca informação e a aprendizagem, ela acontece mão dupla. O aluno ensina, o professor ensina. Acertar a cesta no lance livre exige do jogador muita autoconfiança. Era exatamente o que faltava ao Guilherme. Não é, Guilherme? Problemas em casa deixaram Guilherme um aluno distante e indisciplinado. As regras do basquete ajudaram a mudar essa história. Que problemas você apresentava aqui na escola antes de começar a jogar? Eu era meio bagunceiro, né? Junto com o basquete veio um pouco de disciplina também, como eu posso falar? Concentração. Você gostava de estudar? Como é que era antes? Eu nunca tive problema muito com estudo, né? Gostar eu nunca gostei, mas nunca precisei de minha mãe ficar brava comigo ou qualquer coisa do tipo. Eu sempre estudei sozinho, tranquilo. Mas era bagunceiro em sala de aula? Bastante. Foi o coordenador de esportes do Salete, Rafael Ferreira, quem estimulou o Guilherme a entrar para o time de basquete. Uma criança tímida, introvertida, participava das atividades, super na dele, e eu, como professor de basquete, nunca a gente pode dividir espaço com futebol, a gente não pode disputar com o futebol. Então sempre que a gente pode, a gente pinça um garoto, você não quer jogar basquete também, tudo. E aí fui no Guilherme, ele não praticava nenhum esporte aqui na escola, busquei, vamos jogar basquete, vamos, percebi um talento. E aí comecei a trabalhar com ele, vi que ele tinha talento para o esporte. E aí começamos a trabalhar, conversava muito com ele, aí ele passou uma situação familiar dele, separação dos pais, que hoje é muito comum, mas ele estava enfrentando essa situação. Tive contato com a mãe em reunião também, a mãe me passou essa situação, que na idade deles, da adolescência, é muito complicado. Então ele meio que se fechou. Então, através do esporte, o que eu fiz? Fiz um trabalho de liderança com ele era o líder do grupo, coloquei ele como líder da equipe de basquete, coloquei ele com esse trabalho social, então ele tinha que trocar muita informação. O basquete, hoje, é um dos esportes que mais trabalha o lado cognitivo, de quadra é o que mais trabalha o lado cognitivo. Então, faz pensar muito, faz trabalhar muito o raciocínio por questão de tempos, o basquete é todo separado em tempo. Então, eu coloquei ele no basquete e fui tirando o máximo dele. Ele virou um líder, daqui na escola ele é um líder da equipe, joga muito bem, hoje foi desenvolvido os fundamentos, melhorou, treina com garotos que jogam Federação Paulista de Basquete. Não é só o conhecimento do esporte que faz de Rafael um bom educador. A sensibilidade de olhar para cada aluno individualmente é indispensável para quem trabalha com educação. Eu acho que o aluno hoje ele é muito mais atuante, ele reivindica os seus direitos com mais propriedade. A gente tem que explicar mais o que eu acho saudável. Com a proximidade do vestibular, a busca por informação sobre os cursos ultrapassa a sala de aula e chega a eventos como este, a Feira Guia do Estudante. Para este ano são esperados cerca de 40 mil jovens na feira, a maioria deles do ensino médio, que terá aqui o primeiro contato com a profissão que daqui a pouco eles vão escolher. Na feira, os alunos encontram informações sobre cursos e universidades, além de participarem de jogos voltados para o tema. Quantos anos você tem? 17. Já está na faculdade? Ainda não, vou entrar no que vem. Já sabe o que vai fazer? Sei, hotelaria. Você já é universitário ou estudante ainda? Não, estou no ensino médio ainda. Já sabe o que vai fazer? Fotografia ou moda, ixi, ainda tá... Ainda tá na dúvida. Achei muito interessante, porque fala das profissões que a gente nessa idade não sabe que caminho escolher. A gente veio lá de Sumaré, até aqui pra gente ter mais uma noção, né? O principal objetivo dela é oferecer para o estudante, num único espaço, num programa de uma única tarde, a oportunidade de ele colher o máximo de informações possíveis sobre a escolha de carreira. Aqui ele vai poder entrar em contato com quase 30 instituições diferentes, conversar com professores, ex-alunos, para conhecer os cursos, conhecer a infraestrutura dos campos dessas universidades. E além disso, ele vai ter palestras sobre profissões tradicionais, como engenharia, direito, administração, sobre profissões novas, menos conhecidas dos jovens, como moda, gastronomia, além de testes de orientação profissional. Ou seja, é um programa onde ele concentra
uma gama de informações que pode ajudá-lo nesse momento decisivo da escolha profissional. Em um dos espaços era possível até fazer um teste vocacional. É um teste que, obviamente, nenhum teste de orientação profissional aponta sua carreira é essa. Ela aponta um leque de carreiras. O que, convenhamos, no universo de mais de 220 cursos, você restringir para um universo de 10, 15 opções de carreira, você ajuda um pouco mais o jovem nesse processo de escolha. O leque de opções para o jovem hoje é muito grande, o que, de uma certa forma, dificulta a opção. Então, por isso, cada vez mais ele precisa de informações para tentar fazer uma escolha mais correta possível. Bruno, eu vi que você estava fazendo seu teste ali, e aí, o que deu? Deu que eu sou uma pessoa comunicativa para jornalismo. Não estava pensando nessa área, mas ainda tenho um ano para decidir, quem sabe. O que você chegou aqui pensando? Qual que é a área que você, a princípio, escolheu? Então, eu pensava em biológicas, só que eu estou no 2º ano e para mim está sendo muito difícil escolher uma profissão. Para mim não era bem aquilo, mas vamos ver o que vai dar, né, agora. Mas pelo teste vocacional você achou que tinha alguma coisa a ver? Não, fiquei surpresa. Surpresa, comunicação então. Comunicação. Mas a Bruna não precisa se preocupar, nem ela nem nenhum destes jovens, porque mudar de ideia será sempre permitido. O jovem sabe que esse é um momento importante, é uma passagem importante na vida dele. Então ele procura se abastecer do máximo de informações possíveis. O que a gente também procura trazer por outro lado, assim, não ter tanta pressão nessa escolha. É uma escolha importante, é um passo importante na vida do jovem, mas não é definitivo. O jovem pode errar, ele pode trocar de carreira, ele pode, no mesmo curso profissional, enveredar para diferentes áreas do mercado do trabalho. Então, é isso, ele ter consciência da importância da escolha, mas também não sentir o peso de que é a escolha definitiva para o resto da minha vida. O Grande SPDOC de hoje fica por aqui. A gente se vê no próximo programa. Tchau! Você quer conhecer e se informar sobre a programação da TV Uniban? É só entrar em nosso site www.uniban.br. E para enviar seus comentários, críticas e sugestões sobre nossos programas, mande sua mensagem para tvuniban@uniban.br.